tirar a barra fixa do Abner. Sim, você lembra que eu disse que o edital mudou? O primeiro edital ele veio com barra fixa aqui embaixo. Ó. Tinha que fazer 5 repetições do TAF masculino. E com a retificação do TAF, tirou a barra fixa. Então, de um TAF com 5 exercícios, 3 corridas e 2 exercícios rápidos com barra fixa e abdominal, viraram só 4 exercícios. Então, houve uma mudança dentro do período de edital. Ah, careca, isso pode acontecer? Pode. Beleza? O que seria ali um ponto de observação é que se fosse ao contrário, se o edital colocasse um exercício num tempo ali não favorável para o concurseiro, então era um ponto ali que a gente tinha que observar se o edital poderia fazer isso num tempo hábil ou não. Mas retirar, beleza, quanto menos exercício tem na rotina do Abner, melhor e mais qualidade ele tem no que ele tem que fazer. Então foi tirado aqui e pode ser que aconteça também. Se acontecer, com você, um tempo hábil, ele não vai ficar assustado, que pode ser que saia de uns 5 exercícios para 4 exercícios. E a gente não focou só no treino de corridas e abdominal. Beleza? Mais para frente temos um ponto aqui. E como é que ficou o TAF do Abner? Preste atenção, concurseiro. Ó, quando a gente fala em questão de como é que foi, tem um ponto interessante que eu quero que você saiba. O edital, ele deu uma rotina de treino aqui para o Abner e ele tinha 2 pontos ali. Presta atenção. Ou quando o edital não diz que o edital vai seguir exatamente a ordem dos exercícios, você tem aqui um ponto que você vai ter que aprender. Quando você tem na tabela de TAF do Abner, abdominal, corrida 12 minutos, corrida de agilidade, corrida de velocidade, o edital poderia seguir essa sequência, é a primeira opção, mas ele também poderia mudar a sequência, tá? Quando o edital não diz lá exatamente que o edital do Abner não dizia que ele seguia essa sequência específica, entramos de como é que foi o TAF, que é um ponto interessante. A corrida 12 minutos nas bancas, e eu vou passar isso para você como experiência de ter passado muito aluno desde 2018 que eu trabalho com TAF, todos os meus alunos que tiveram um edital que não dizia especificamente que a sequência do edital seria aquela, que poderia mudar a ordem dos exercícios, eles sempre colocam a corrida 12 minutos aqui por último. Por quê? Porque a corrida 12 minutos na prova do TAF, normalmente, é a mais complicada de fazer. Por quê? Porque demora mais, porque é muita gente fazendo no mesmo tempo ali no mesmo ambiente. Ele tem uma prova que exige uma qualidade aeróbica maior do concurseiro. Então, imagina, você fazer um teste abdominal, você fica ali 1 minuto, faz uma segunda chance ali, 2 minutos, tal, porque você descansou e teve 5 minutos de descanso, depois foi fazer de novo. Então, são exercícios que são rápidos de fazer pela banca. A corrida 12 minutos é um TAF muito longo, é um exercício muito longo dentro do TAF. Então, você fazer isso, depois tirar a galera que já gastou muita energia ali para fazer abdominal, normalmente eles não fazem isso. Então, eu até, e foi um ponto de conversa que a gente teve na semana do edital, falei assim, Abner, você tem essa sequência aqui, mas provavelmente vai ter a corrida por último. E foi o que aconteceu. E foi exatamente o que ele treinou para isso acontecer. Depois ele fez uns simulados com tudo junto e tal. E ele teve essa mudança ali para a corrida 12 minutos. Então pode ser que aconteça que no teu TAF, o edital esteja corrida 12 minutos em segundo exercício, terceiro exercício e ter outros para fazer. E eles colocarem em 12 minutos por último, tá? Se não tiver nada específico do edital dizendo que vai ser essa sequência do edital que vai seguir no TAF, pode ser que mude e provavelmente vai mudar. Beleza? E como é que foi lá no TAF, no dia do TAF do Abner? No dia do TAF do Abner, ele me deu um feedback pós-aprovação, emocionado e aprovado, dizendo assim, ó, eu pergunto para ele depois que ele passa a prova como é que foi as dificuldades e os pontos principais foram. Ele disse que o abdominal remador, ele tinha que fazer a quantidade específica em 1 minuto. Tá? Esse abdominal remador, assim que ele bateu a meta com quase 40 segundos, ainda faltavam 20, ele tinha que fazer 1 minuto, faltavam 20 segundos. Ele bateu a meta e o fiscal mandou ele parar. Pode acontecer? Pode. Não tinha nada no edital dizendo que o fiscal ia mandar ele parar assim que ele batesse a meta. Não tinha nada específico. E provavelmente no teu também não tem. Tá? Então, se não tiver, não vai seguir nesse exemplo. Esse exemplo do Abner aqui é um ponto específico que o fiscal fez. Normalmente, os editais, se você tem 1 minuto para fazer abdominal, vai ser 1 minuto que você vai ter que fazer. Por mais que você passe, que você consiga bater a meta, 30 repetições em 1 minuto, e você fez em 40 segundos, que foi no caso do Abner aqui, bateu a meta, continua fazendo até fechar 1 minuto, se o fiscal não falar nada. No caso do Abner, o fiscal falou, certo? Fez o teste de agilidade aqui com a meta batida, a corrida 50 metros também, meta batida, e a corrida 12 minutos, ele disse, e o fiscal foi dito lá, que o fiscal
eram 5 voltas, se ele completasse as 5 voltas, ele estaria aprovado. Isso aqui também já tinha avisado ele, já tinha passado por isso nos simulados que a gente fez, nos treinos que a gente fez. A quantidade de voltas pode ser, você pode marcar, dependendo da quantidade que o edital quer, 2.200, 1.800, dependendo do edital que você quer. Se você sabe que vai ser feito uma pista oval, a quantidade da pista, normalmente uma volta na pista é 400 metros. E esses 400 metros, você só multiplicar quantas voltas eu vou dar nos 400 metros para bater no edital. Dá para fazer legal, tá? E detalhe, terminou as 5 voltas, o fiscal também mandou ele parar. Antes de acabar os 12 minutos, ele disse que com 9 minutos, o fiscal já tinha completado as 5, o fiscal pediu para ele parar e ele já estava aprovado ali. Outro ponto específico que, quando isso acontece, é um ponto fora da curva. Normalmente, por mais que você passe, por mais que você consiga fazer suas voltas no edital e bater a meta antes de acabar o tempo, você continua correndo, tá? Isso é uma coisa que acontece nos editais bem pontuais, bem específicos. O fiscal mandar você parar antes do tempo final, tá? Então, são detalhes que você precisa saber, que são importantes. Eu trouxe aqui do Abner, dos principais pontos aqui, que podem acontecer também, como é que a gente mudou um pouco da rotina dele, como é que ele ajustou isso, como é que aconteceu, o que aconteceu no dia do TAF do Abner, tá certo?